grana, companhia, né? Pegar uma grana e depositar lá na SUSEP, reserva técnica. Porque se acontecer uma catástrofe hoje no Brasil, Deus o livre aconteça, um desastre natural, e eu perder 200 mil veículos, e dinheiro para pagar os 200 mil veículos. Se você não tiver, a SUSEP é um para você. Esse dinheiro tem que estar comprovadamente guardado numa conta. Você não pode mexer. Ele é do acionista, ele é dele. Ele não pode mexer. Ele só pode mexer se um dia ele vender a seguradora. Entendeu? Isso é SUSEP. Por isso que o que a Gabriela falou é importante. Ser uma seguradora, tem 2.000 associações que querem ser. Podem até ser. Vai começar com 4 milhões. Só que 4 milhões vai comportar uma base de clientes. Se ela começar a vender e aumentar essa base de clientes, ela vai pôr mais 4, mais 4, mais 4. E cada 1.000 clientes que ela coloca, vai pôr dinheiro lá. Até quando eles vão ter fôlego para isso? Essa é a preocupação de ser uma seguradora. Hoje a gente tem 51 mil corretores, mais 1.000 associações e parceiros como vocês que já vendem para a gente, e o nosso reclame é aqui. Então, é mais ou menos, não sei se os números estão identificáveis aí para vocês, mas aqui está, Porto Seguro, eu estou jogando ali em cima, Porto Seguro, isso aqui é o ranking da SUSEP, público, isso aqui é um dado contábil público, para vocês entenderem o que eu estou falando. Porto, HDI, Tóquio, Allianz, Bradesco, Mafra e Surrai. Surrai está aqui em 7º lugar. Quanto que a Surrai está crescendo esse ano? 22% daqui. Quanto que a Porto, isso aqui peguei ontem no sistema do SUSEP, tá? Quanto que a Porto está crescendo esse ano? A primeira linha ali, ó, 2,1. Quanto que a HDI está crescendo? 0,9. Quanto que a Mafra está crescendo? Está caindo 4,1. Quanto que o mercado está crescendo? 6. E a Surrai, 22. Por isso que ela é a 7ª maior, porque ela sempre cresce mais do que as outras. Por que ela cresce mais que as outras? Porque ela aceita o que ninguém aceita. Essa lógica é muito importante vocês entenderem. Aí, vamos olhar a sinistralidade. A sinistralidade da Surrai tinha que ser muito ruim, porque ela aceita o que ninguém quer. E não é, ó, 62%. A da Porto é um pouquinho melhor, 59%. Mas ela não aceita o que eu aceito. Então 62% está ótimo. Porque, ó, a Tóquio, a Allianz, ó. A Allianz, com toda a excelência dela, está com 68%, está com uma sinistralidade pior do que a da Surrai, e eles não aceitam o que eu aceito. Quanto que isso traz de resultado para a companhia? Isso é importante vocês saberem. Isso aqui é uma companhia que dá lucro ou dá prejuízo? Vamos lá. Resultado da carteira, 86%. Significa que 14% que essa empresa vende é lucro. Então a empresa cresce mais do que todas, ela tem uma sinistralidade controlada e ela dá lucro. Isso é importante para vocês saberem que é uma empresa saudável. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vocês devem conhecer. Vou pegar aqui a Bivix. Já ouviram falar de Bivix? Não. É uma seguradora que entrou faz pouco tempo, abriu as portas faz pouco tempo. Ela é especializada em caminhão. Ela está aqui, olha, já no lugar. Olha o resultado dela. 128%. O que significa isso? Prejuízo. Está sangrando o resultado. Como está a sinistralidade dela? 113%. Então, aqui vocês enxergam a saúde financeira de uma seguradora. E é isso que vai passar a ter que fazer uma associação se ela quiser ser seguradora. A SUSEP vai colocar ela lá nesse mapa, e se começar a ter prejuízo, como está tendo aqui, assim, ó, tem essa com 114, tem essa com 102, que é a Sura, conheci, espero conhecer a Sura. O que acontece? Chega uma hora que eles têm 2 caminhos. Ou eles vendem a carteira para outra seguradora, ou eles aumentam o preço para começar a dar resultado, e se aumenta o preço você já não vende mais, e a seguradora fecha as portas. Por isso que, se vocês olharem aqui, vou até subir aqui para mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, Porto Seguro, GRP, HDI, GRP, Tóquio, GRP. Então, vendo que tem essa sigla GRP aqui do lado? A Surrai não tem essa sigla, ó. O que significa GRP? Grupo. O que é grupo? Uma foi comprando a outra. Todo mundo sabe que uma seguradora compra a outra aqui. Antigamente não tinha Generali, fala aí, Alfa, um monte de... Aí quando compra, entra a palavra grupo, significa que essa seguradora comprou outra, lógico que ela se torna mais robusta e ela cresce, ela vai ficando na liderança. A Surrai é a 7ª maior do mercado sem ter comprado ninguém. Então ela cresce pelas próprias pernas. Pode entrar, fica à vontade.
recebe lá, Kaique, o Gabriela, por favor. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, Zurich, Caixa, Santander, tudo tem GRP, ó. E a Surrai comeu essas seguradoras rapidamente, sozinha. Fique à vontade, por favor. Até aqui tudo bem? Entenderam a lógica da Surrai? Isso é muito importante vocês entenderem para explicar. Aí, fique à vontade, pessoal. Vamos imaginar que esse triângulo verde escuro aqui seja o mercado de automóvel do Brasil. Tá? Então tá aqui, ó. Moto, 5% que faz seguro hoje. Carro, 38%, caminhão, 11%. Aonde está essas seguradoras que eu acabei de falar? Que querem clientes de baixo risco. Estão lá em cima, ó. 30% que faz seguro. Então vamos lá. Um cliente que tem um carro até 5 anos, uma renda boa mensal, não tem problema de Serasa e tem uma idade média de 30 anos, ele é considerado baixo risco. Esse é o filé mignon de uma seguradora. Todo mundo quer. Só que quando todo mundo quer, o que acontece com o mercado? Ele se torna muito concorrido. Entendeu? E aí as seguradoras começam uma a baixar mais o preço que a outra para ver quem vai ganhar esse cliente. Isso é o que faz o papel estatístico do diretor de produto, que faz a subscrição. Eu quero esse cliente porque ele tem uma possibilidade menor de ser roubado. Esse é o mercado que faz seguro. Só que aqui vocês não ganham dinheiro. Aqui o corretor sangra a comissão. E se ele não baixar a comissão, ele não vende. Porque o preço já é baixo e todo mundo quer esse cliente. A Surrai não trabalha nesse mercado. Quando eu falo não trabalha, não quer dizer que ela não aceita. Eu estou dizendo que eu não tenho preço competitivo. Porque não é o meu nicho de mercado. O nicho de mercado da Surrai, vocês não estão enxergando, mas eu vou falar, é toda essa parte verde escura da pirâmide, que a Gabi já falou. Perfil jovem, carro tunado, rebaixado, carro com 10, 20, 30 anos, pessoas com problema no score, carro de leilão, carro blindado, esportivo, táxi, Uber, moto elétrica. Esse é o mercado que não faz seguro. E esse é o mercado que muitas associações atuam também. Por isso que as associações cresceram pra caramba. E hoje tem 8 milhões de clientes no mercado. O problema das associações não é que elas não são espertas, não são inteligentes, não souberam identificar um nicho importante de mercado. O problema das associações é a regulamentação, é outra coisa. Mas que o mercado que elas atuam é muito inteligente. Porque as seguradoras enxergam esse mercado? Lógico que elas enxergam, sabe? O que eu acabei de falar, você acha que uma Porto Seguro não enxerga esse mercado? Lógico que ela enxerga. O problema é, ela consegue atuar nesse mercado? Ela consegue recuperar veículos desse mercado para não dar 100% de resultados de carteira, que eu mostrei para vocês na contabilidade? Quantos de vocês já devem ter ouvido falar? Se não ouviram, eu vou relatar. A gente que é do mercado seguro. Tem muita seguradora que fala assim, estamos aceitando moto de 200 cilindradas. Aí passa um ano, não estamos mais aceitando motos de 200 cilindradas. Por quê? Porque ela trouxe uma parte desses clientes para a carteira dela, começou a sangrar resultado, ela tira, não aceito mais. Aí na renovação ela aumenta o preço e expurga o cliente para fora. Para quê? Para o resultado da carteira ficar bom. Porque se o resultado da carteira não está bom, o acionista fala, opa, a carteira está ruim. Subscritor, mexe nessa carteira aí. Cliente ruim eu não quero cliente bom. Porque o acionista quer o quê? Lucro. Se não tiver lucro, para que ele está pondo milhões lá? Entendeu? Então a Surrai, ela trabalha, eu chamo isso daqui de um mar de piranha. É um oceano azul, mas tem muita piranha. O que é a piranha? É o crime organizado, porque apesar de ter 70% sem seguro, é maravilhoso, né? A concorrência baixa, porque o risco é alto, a conversão é altíssima, né? Mas, se você não tiver expertise para atuar nesse mercado, você quebra a empresa. E por isso que poucas seguradoras atuam nesse mercado. Aí, a boa notícia para vocês é essa aqui, ó. 35 milhões de motos ainda não tem seguro. Por isso que existe esse projeto aqui para vocês. 62 milhões de carros ainda não tem seguro e 12 milhões de caminhões vans ainda não tem seguro. Então, apesar das associações e apesar da Surrai já ser a 7ª maior do mercado, ainda tem muita gente sem seguro. E a gente quer que vocês nos ajudem a buscar essas pessoas, né? Com que produto? Então, vamos lá. Desculpa estar repetindo isso para quem já conhece, mas é importante para quem não conhece. Depois a gente entra no projeto de expansão aqui.
Então, o que a Suhai fez? A Suhai, quando começou há 13 anos atrás, ela tinha um produto só. Só um. É esse aqui, ó. Roubo e furto às 24 horas. Por quê? Vamos começar devagar. Não vou abraçar o mundo. Cara, roubou, furtou, eu te pago. Se bateu, não pago. Se deu perda total, não pago. Não pago. Começamos assim. E foi assim que a Suhai começou a estourar no mercado de moto. Porque quando a gente fez uma pesquisa de mercado e foi pesquisar o motociclista, a gente perguntou qual é a sua principal preocupação. Cara, eu não posso perder a minha moto. Se roubar, ou você me dá o dinheiro, ou você me devolve ela. E foi isso que a gente fez. Aí a Suhai foi entendendo o mercado, foi colocando mais capital de reserva, porque para cada cobertura que você trabalha, você tem que ter mais capital de reserva. E aí entrou a perda total, que é o produto número 2. Tá bom, mas e se a minha moto tombar e der perda total, você me paga? Pago. Se eu bater num carro e der perda total, pago. É o produto número 2. Aí a gente foi avançando, entrou a cobertura de terceiros. Terceiros todo mundo sabe o que é, né? Quando você bate em alguém, você paga o veículo do outro, né? Eu vou explicar mais para frente detalhadamente isso. Aí entrou o produto número 3, tudo com assistência 24 horas, né? Aí tem aquele cliente que fala assim, cara, eu quero terceiros, eu quero roubo e furto, mas eu não quero a perda total. Esse é o que menos vende, mas tem cliente que compra, também tem. Aí tem aquele cliente, principalmente quem é transportadora, que fala assim, cara, eu garanto que se roubar os meus veículos, eu tenho dinheiro para comprar outro, mas eu não tenho dinheiro para ficar pagando terceiro. Então eu quero contratar só terceiro. Então bem, é o produto número 5. E tem o cliente que quer tudo, né? Que é o roubo, furto, a perda total, a perda parcial, a gente chama isso de seguro completo. A pergunta é, a Suhai só entrou com esse produto número 6 no ano passado. Faz 6 meses que a gente entrou com esse produto. Ela é a 7ª maior do mercado, ela é líder no segmento de motos, vocês viram que a gente vende mais que qualquer seguradora, e ela não tinha perda parcial. O que explica isso? Resposta, que nem todo cliente precisa do que é mais completo. Primeiro, que não tem dinheiro para pagar. Primeira coisa. Segundo, não faz sentido. Exemplo. Eu, Robson, faço o seguro completo no meu carro há 40 anos no mesmo corretor. Perguntem para mim se alguma vez eu paguei a minha franquia. Nunca. Por quê? Porque toda vez que eu batia meu carro, o valor do conserto era menor do que o valor da minha franquia. Então, para mim, eu posso pagar seguro completo? Então, tudo bem, eu posso. Mas eu nunca usei. E tem cliente que faz esse raciocínio, fala assim, porque, gente, tem que entender que o número 6 é o mais caro. E que toda perda parcial, que a gente chama de seguro completo, isso, tem franquia. E franquia é para evitar fraude. Por isso existe franquia. Franquia não é só rádio, franquia é o mercado. Vocês conhecem, até a associação também trabalha com franquia. A terceira agora. Hã? A terceira é o que mais tem agora, Branco. A gente não tem franquia no terceiro aqui, mas há muitas seguradoras e associações colocam franquia no terceiro. É só para vocês entenderem que o legal aqui é que a gente tem produto para cada cliente, para cada bolso e para cada necessidade. Assistência. A gente tem uma assistência que, no meu modo de entender, ela é básica, mas ela atende o mercado. Táxi, reboque, pane elétrica, pane mecânica, troca de pneu, chaveiro, 12 assistências gratuitas por ano. Tá ótimo. Tá ótimo. 200 km ou 500 km. 200 para moto, ela pode contratar 500, mas 200 praticamente para as motos e 500 para carro, caminhão. Ah, Robson, mas e se o cliente está com um carro lá na Bahia e quer voltar para São Paulo? Ele contrate uma transportadora para trazer o carro dele. A assistência não é para isso. Assistência para tirar você da situação de risco. Entendo isso. Se o cliente um dia falar para vocês assim, ah, mas o meu caminhão, quero que venha da Bahia para São Paulo, você fala, meu amigo, você quer economizar combustível, pedágio, pneu, isso é transporte, isso não é socorro. Socorro é tirar você de uma estrada, pneu furado e levar até um borracheiro para consertar teu pneu. Isso é socorro. E 500 km atende. Se a gente colocar 1000 km, eu posso ligar hoje para Monte e falar, ó, põe 1000 aqui. O preço vai subir. Custa R$2.000 uma assistência por ano para caminhão. Então, assim, para quem vai deixar o prêmio mais caro? Aí não vende, né? Vamos lá. Vamos falar de aceitação.
que é uma coisa que eu particularmente acho que nenhuma seguradora tem, acho não, tenho certeza, nenhuma seguradora tem no mercado. A gente aceita motos aqui até 220 mil. Tem moto acima de 220 mil? Até tem, raras, mas o mercado inteiro é de 220 para baixo. Tem RCF para moto? Tem, mas ninguém contrata, mas tem. Por que ninguém contrata RCF para moto? Porque moto é um veículo leve. Quando ela colide em alguém, dificilmente a moto vai fazer um estrago no veículo. Então ela fala, pô, vou ficar pagando seguro de RCF para quê? Eu estou falando que pensa o cliente, eu não estou falando que é o que eu penso, tá? Estou falando o que a pesquisa trouxe de informação para a gente. Pesquisa não, a realidade, porque a cada 1.000 seguros que eu vendo de moto, 999 não contratam RCF. Bom, a gente aceita aqui motos todas, desde aquelas scooters pequenininhas, elétricas, que os nossos filhos vão para a escola, até mototáxi, motofrete, quadriciclo, off-road, lazer, tudo. Então nunca vocês vão ter um não da Suhai para quem tem moto. Isso nenhuma seguradora tem. Carro até 600 mil. Pô, a RCF até 2 milhões, ó. 1 milhão de danos materiais, 1 milhão de danos corporais, 200 mil de danos morais. O que é dano material? Todo mundo sabe o que é dano material? Quando você danifica algo material. Então, eu colidi num poste, numa fachada de loja, bati num carro, tudo isso é matéria. Então a gente paga todo esse prejuízo, desde que ele esteja contratado no limite que ele escolheu. Robson, mas ele precisa contratar 1 milhão? Não, ele pode contratar 30 mil. Só que se ele bater num carro e o conserto do carro do outro for 50 mil e ele contratou 30, o que vai acontecer? A seguradora vai pagar 30 e ele vai pagar 20. Ele vai ter que se entender com o cara lá. Entendeu? E o carro já é um veículo mais pesado do que a moto. Então, logo, eu, Robson, sendo um vendedor, sempre oriento o meu cliente a contratar um RCF mínimo que seja, de 30 mil, 50 mil, para ter um fôlego, né? Danos corporais. O que é danos corporais? Eu atropelei uma pessoa, matei alguém, peguei um motoboy, matei um cachorro, atropelei uma vaca. Dano corporal, corpore, né? Então, tudo que for relacionado ao hospital, despesa médica, ambulância, tá tudo pago por nós aqui. E dano moral? Dano moral. Aí você brigou saiu com o cara na porrada lá na hora que bateu o seu carro, o cara te xingou, você xingou ele, um entrou com ação contra o outro. Então, se qualquer custa de advogado, perder uma ação na justiça, a gente cobre, desde que você contrate o dano moral, obviamente. Então, o mais importante aqui é o dano material. Então, as pessoas costumam contratar um valor maior no dano material do que no dano corporal, mas é legal ter os dois. O que a gente aceita de carro? Tudo aquilo que eu já falei na pirâmide, então não vou repetir. Qualquer tipo de veículo aqui é aceito, inclusive os velhinhos como esse que vocês estão vendo aí. Eu vou explicar como é que funciona o carro de coleção daqui a pouco. Aí tem as vans e buks, que também vai até 600 mil. E aqui também a gente aceita qualquer tipo, ambulância, peru escolar, turismo, os mesmos limites de RCF, e os caminhões até 900 mil. E aqui é legal, porque tem muita transporte. Olha o que é a subscrição, né? Olha o que é a subscrição. Eu vou dar nomes aqui. Então, por exemplo, eu conheço bem como funciona a Bradesco. A Bradesco é uma excelente seguradora que faz muito seguro de caminhão. Se eu tenho um caminhão novo, um Volvo 2024, vale 1 milhão. Aí eu falo assim para a corretora, eu quero fazer o seguro do meu Volvo. Perfeito, o Bradesco vai lá dar o preço do seguro do casco do carro. Só que tem uma pergunta que a subscrição faz para o carro. Está lá no sistema. O que você carrega? O que você carrega? Ele vai falar. Ele vai constar isso na pólice dele. O que você carrega? Carrego grãos. Transporto grãos. Não faço o seguro. Não, mas peraí, eu não estou pedindo para você fazer o seguro da carga. Eu estou fazer o seguro do meu caminhão. Ok, mas a sua carga é de alto risco. Logo, o teu caminhão vai ser envolvido em um roubo. Então, as chances do teu caminhão ser roubado são altas, logo eu te aceito. Por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó. Qualquer atividade profissional. Na Suhai não tem isso. Então, nunca a Suhai vai perguntar para o cliente de vocês: ah, mas dependendo do que você transporta, eu não vou fazer o seguro do caminhão. Não existe isso na Suhai. Isso é um grande diferencial. Um grande diferencial. Por isso que a Suhai vende muito seguro de caminhão.
tá bom? Para pessoa física, jurídica, autônomo, carreteiro, de qualquer ano, marca ou modelo. Pode ser um caminhão de 70 anos de idade, ele vai ser aceito na sua área. E o mercado expurga os caminhões acima de 6 anos. 6 anos. Eu acho isso ridículo, tá? Coleção. Pode ser um caminhão, como vocês estão vendo aqui, pode ser uma moto, pode ser um carro. Quando tiver FIP, é um carro de coleção e tem FIP, se roubar, eu vou pagar a FIP. Se não tem FIP, o sistema sozinho vai colocar um valor determinado. O sistema entende pelo mercado quanto custa aquele caminhão 1960. O cliente pode aceitar ou não, mas se ele for roubado, é aquilo que nós vamos pagar. Aí, quando ele fizer uma vistoria via celular, e todo cliente tem que fazer uma vistoria, se a vistoria mostrar que o caminhão está em perfeitas condições como este, e ele provar que o veículo tem chapa preta, o sistema vai falar isso, chapa preta ou não? Você vai colocar lá, chapa preta. As fotos vão mostrar que ele tem chapa preta também. Aí esse valor determinado pode pular, o sistema altera, ó. Eu falava que pagava 60 mil, mas eu acho que dá para pagar 80. Aí o preço também vai alterar. Se aumentar o preço do caminhão, então aumenta o preço do seguro e o cliente escolhe como ele quer fechar. Tá? O que acontece quando um veículo é mais caro do que esse valor que eu falei para vocês? Por exemplo, eu falei que a gente aceita caminhões aqui até 1 milhão, até 900 mil, perdão. Até 900 mil, vocês viram o último slide. Mas se um caminhão custar 1 milhão, 1 milhão e 200, a gente vai negar? A gente não vai negar. Mas eu vou reduzir a FIP dele. Cara, eu aceito o teu caminhão o sistema vai mostrar isso para vocês. Tudo via sistema. Ó, o sistema está falando, ó, esse caminhão custa 1 milhão e 200, mas se ele for roubado e eu não achar, eu pago 70% da FIP. Por quê? Ele já faz a conta para pagar 900 mil. Então o cliente tem que estar ciente que ele vai pagar um seguro de 900 mil e se for roubado ele vai receber 900 mil e não 1 milhão e 200 que é o que vale o caminhão dele. Tá bom? Oi. Eu estava vendo que por enquanto não aceita a carreta, né? Carreta ainda não vai entrar. Semestre que vem entra. Importantíssimo. É. Tiver algumas cotações. Isso. É o próximo passo. O próximo passo é a gente entrar com a carreta. Né? Parte comercial. Então, para quem já vende sabe, para quem não vende a gente ainda, a partir de agora a gente vai falar sobre isso, né? Então, aliás, esse aqui é um dos veículos que a gente mais vende, tá? Hilux, Ranger, esses carros picapes, as seguradoras temem esse veículo. Temem. Um Hilux zero hoje, se você fizer um seguro na Porto Seguro hoje, deve ficar em média uns 35 mil. O carro custa uns 500. Custa uns 35 pau. Na Surra vai custar uns 10, 12, depende do perfil. Então o cara, não, a gente vende muito. A maior seguradora de Hilux hoje é a Surra, pra vocês terem uma ideia. Então eu estou dando dica de venda para vocês aqui. Então o que vai funcionar? Vocês vão ter um login, né? Quem já conhece a Surra sabe disso. A Tríade tem um desconto na manga para ajudar vocês a fecharem negócio de até 8%. Então se o seguro está R$1.000 e o cliente pede um descontinho, negociem com a Tríade. Lembrando que esses 8% não pode ser dado para todos os clientes. Cada cliente vai ter um desconto, porque na média do mês vocês não podem passar de 4, tá? Para pessoa física jurídica, rapidinho, 1 minuto, cotou, se o cliente fechou, transmite a proposta. O legal é que vocês podem fechar também a mini frota. O que é mini frota? Então, todo cliente que tiver mais de um veículo, somando 3 veículos pelo menos, a gente já compõe uma frota. Quando for 3 ou 4 itens, que a gente chama de mini frota, o cliente precisa ser pessoa jurídica. O cliente, não o veículo. O cliente. Então o que é um cliente de pessoa jurídica? Sou dono de um pet shop, tenho uma lavanderia, tenho uma padaria. Ah, rapaz, como é que eu vou descobrir? O cara me liga e fala que quer fazer o seguro de uma van. Pô, cara, vamos ser espertos nós aqui, nós somos tudo vendedor aqui, né? Se o cara tem uma van, ele não está indo com a van para levar a família no shopping. Ele tem uma van porque ele trabalha com a van. Então já pergunta para ele, fala assim, cara, eu vou botar o seguro da sua van. É um seguro individual. Eu vou botar. Mas, se você quiser aproveitar e compor a tua van numa mini frota, o teu desconto vai ser de, no mínimo,
30%. Por quê? Nós vamos dar desconto comercial, desconto de parcelamento e desconto de tarifa. Porque aí a tríade vai pegar quais são os 3 veículos desse cliente e vai trazer para o nosso diretor de produto e vai analisar essa frota e vai dar um desconto técnico. Então, pô, se o cara tem uma van, ele pode ter o carro dele particular na garagem, a mulher pode ter um carro, o filho pode ter uma moto, o irmão, porque é tudo parente de primeiro grau, compõe mini frota. Veículo arrendado pela companhia de frota? Sim. E aí, vocês já têm essa vantagem. O que é legal é que quando você compõe a mini frota, ó, quando você cota uma mini frota e eu cadastro essa mini frota para você no sistema, 30 dias ninguém consegue cotar ela. Então, se você cotou para aquele cliente, ele não consegue cotar para aquele cliente durante 30 dias. Só você consegue. Você tem 30 dias para fechar negócio com aquele cliente. Se estourar 30 dias, ele é aberto para o mercado normalmente. Isso é muito legal. Vocês ganham a propriedade da negociação, entendeu? Isso. Pode falar. No caso, eu tenho um cliente que ele tem 14 veículos. Certo. Aí já é uma frota. Uma frota. Só que esses veículos são locados. Locados. Isso. Aceita. Para trabalhar com o aplicativo. Então ele vai entrar na frota. E entra na frota. Mas A ele gente precisa faz ter muita CNPJ. frota de locação aqui. Locação pequena, não Mas locação o cadastro ser feito no CNPJ. Pode ser. De 3 ou 4 itens tem que ter um CNPJ. Acima de 5 itens, vou até falar aqui, ó, pode ser pessoa física ou jurídica. Porém, como é locação, não dá para colocar condutor indeterminado se for CPF. Você só consegue colocar condutor indeterminado se for CNPJ. Então, para locação tem que ser CNPJ. CNPJ. Porque às vezes tem uma pessoa que compra 10 veículos. É locação, né, Gabi? Tem razão. É locação, entendeu? Agora, se não for locação, pô, eu tenho uma mini frota, eu alugo, sei lá, alugo não, utilizo eu tenho para fazer 3 clientes transporte. nesse perfil. Aí, Pode trazer para frente, e aí não é você que